Olá, eu sou o Paulo de Moraes. Esta é a primeira aula de AutoCAD, um curso de aulas, de videoaulas, que vão constar de 10 aulas, de 50 minutos. Este é o primeiro. Então, se você é estudante ou já quer se dedicar ao conhecimento de como desenhar no CAD, essa ferramenta estranha, vocês vão ver como é simples essa ferramenta de trabalho. Primeiro, vamos trabalhar no software Autodesk. Minha versão é versão educacional, porque eu sou professor de arquitetura. Então, esta é a primeira tela. Então, se você não tem o software e você é estudante, você pode fazer o download direto da autodesk.com, na versão educacional, e instalar no computador. Então, essa é a primeira tela. Quando aparece, eu vou startar um desenho normal. E no primeiro momento aparece meio assustador, né? Nossa, quanto botão, quanta ferramenta. Hoje é a primeira aula lúdica, que a gente vai trabalhar com várias ferramentas bem tranquilo. E vamos tentar projetar e desenhar uma casa, um sobrado, colocar em folha de prefeitura, padrão, como é que faz a impressão, como é que eu transformo o desenho num arquivo PDF, tudo passo a passo para que você tenha a noção do uso da ferramenta. Então, vocês estão vendo aí que eu estou com o mouse tem um desenho, tem uns negócios aqui meio quadriculados que às vezes a gente desliga. Para desligar esse quadriculado inicialmente, existe uma barra de ferramentas dentro do teclado de vocês que vai de F1 até F12. Basta eu clicar F7, ela desliga. Ou grid off, né? Então, eu posso ligar e desligar essa ferramenta. Aqui, ela está manualmente para ligar o grid. Ó. Se eu clicar aqui, ele liga de novo esse grid, desliga o grid. Eu não vejo muita função, mas é uma das funções que tem quando vem o primeiro desenho. Então, zoom mais, zoom menos. Essa ferramenta XY é um sistema de coordenadas geográficas, né? Que eu posso, se quiser retirar daí ou deixá-la, se eu mandar imprimir desenho, ela não aparece. É só uma informação referencial que você está trabalhando em duas dimensões. Outra coisa interessante é esse espaço branco que nós temos, é o espaço do papel. Um papel que não tem dimensões, é papel infinito. Outra parte importante é essa parte aqui embaixo do Command, que vai dando sequências às necessidades que eu vou começando a desenhar. Uma das coisas que me perguntam os alunos, com quantos comandos eu preciso para desenhar uma planta de prefeitura? Aí eu devolvo, quantos comandos você acha que você precisa saber para fazer uma planta de prefeitura? O AutoCAD tem quase 1.700 comandos. Você então precisa de só 7 comandos para fazer a planta da prefeitura. Somente 7. Nós vamos ver durante o curso como é que isso acontece. Eu falo que são 10. Na verdade, esses outros 3 comandos servem para você poder aprender como é que gera a impressão do desenho. Então, com 10 comandos, você faz tranquilamente uma planta da prefeitura. O restante você vai aperfeiçoando e vai melhorando a qualidade do seu trabalho. É assim que funciona. Então, hoje é uma aula lúdica. Então, comandos normais dentro do mouse, botão do meio para baixo e para cima, é zoom mais, zoom menos. Se eu seguro apertado o botão, aparece uma mãozinha que eu posso arrastar meu desenho para lá. As barras principais e ferramentas estão todas aqui, nós vamos ver como é que eu mudo a cara disso. Então, ó, primeiro comando, comando linha. Clico no comando linha, se eu não clicar em comando linha, ele mostra o que deve fazer, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, cliquei no botão linha e vou fazer qualquer linha no desenho. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. E assim, ó, fiz o comando linha. Para encerrar o comando linha, eu clico no botão Enter e eu encerro o comando linha. Então eu fiz algumas linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É importante que você também, na sua casa, através da videoaula, você pare a videoaula, abra o AutoCAD e vá fazendo essas aulas. A primeira aula é a aula que a gente se desprende, faz desenhos aleatórios, sem ter muita preocupação com o que nós estamos desenhando. Mas entendendo que cada tipo de desenho tem uma informação necessária. Por exemplo, eu chamo de linha um objeto do CAD. A hora que eu clico sem comando nenhum sobre ela, ela fica tracejada e ela me mostra 3
quadradinhos azuis, gripes que a gente chama. E quando eu olho esses gripes, eu achei que estão relacionados a informações importantes do desenho. As informações clicadas e selecionadas das pontas são pontos extremos. E em CAD a gente fala endpoint. E o ponto central é o midpoint, o ponto central. Então toda linha ela tem uma informação, ela tem endpoints e midpoint. O CAD também, quando eu desenho, ele sabe se eu desenho de lá para cá ou de cá para lá, ele vai me dar essa informação. Se eu der 2 cliques sobre a linha, aparece outro menu, fala, olha, a sua linha que você fez, ela tem um tamanho X, né? Em metros, em quilômetros, depende da unidade que você vai trabalhar. Se eu vou no botão S, que eu saio dessa unidade, vou para outra linha, dou 2 cliques, ao lado da outra medida, né? Se eu pegar essa linha, selecionar um ponto e passar para outro, ele já vai me dar outra medida. Ele me dá muito mais informação que isso, né? Mas, primeiramente, é isso, a linha. Ó. Zoom mais, zoom menos, fiz uma linha. Agora eu vou fazer um círculo. Um círculo. O círculo ele me pede aqui embaixo. Ó. Como é que você quer o círculo? Centro, aumento e clico no raio. Se eu clicar em círculo 2 vezes, ele vai me dar um monte de informações do círculo. Outra coisa, ele mostrou 5 pontos importantes do círculo. O centro e os pontos de quadrante. Então ele vai mostrar aqui, ó, que onde é essa quadrada XY central do círculo, está aqui no meu desenho. O raio do meu círculo. O diâmetro, que é o dobro do raio. A circunferência, ou seja, quanto mede a circunferência desse círculo. Qual é a área desse círculo. Eu também posso editar, então, por exemplo, o raio está aqui, eu posso clicar, eu não quero 975, eu quero 1000. Digitei 1000, quando eu dei Enter, mudou a figura e mudou todo o resultado. 1000, 2000 é o diâmetro, que é o dobro. A circunferência quanto é, que é πr ao quadrado, a área da circunferência. A área, quando é o tamanho da circunferência, é 2πr. O tal do π, que é 3,1415 alguma coisa. Lógico, então está tudo aqui. Eu posso mudar assim, posso mudar na mão. Então, vou na tecla S, que é a tecla superior esquerda, para sair desse comando. Vou fazer outro círculo. Vou fazer mais outro círculo. Olha lá, 3 círculos. Agora eu quero fazer um outro círculo que seja tangente a esses 3 círculos pela parte interna e depois pela parte interna. Então, na setinha embaixo do círculo, quando eu clico, ele me dá várias opções de círculo. Então, círculo tan, tan, tan é círculo tangente, tangente, tangente. Como é? Tangente, tangente, tangente. Clico nele, chego perto de um círculo, perto de outro círculo, perto de outro círculo. Ele fez um círculo tangente aos 3 círculos constantes. Aí eu posso fazer por fora também. Vou lá, repito o comando. Tan, tan, tan. Por fora desse, por fora desse, por fora desse. E assim eu vou compondo alguns desenhos diferenciados, né? Então, poderia ser fazer círculos de várias formas. Né? O arco, por exemplo. O arco, principalmente é o botão que está ali, é um ponto, outro ponto e o arco que eu quero fazer. Então, eu posso também diminuir o arco sem dar comando, aumentar o arco, deixar ele menos, né? E aí também tem a sua propriedade, olha lá, tem informações do centro, do x, y, tem um monte de informações. Para a gente possa ter essa noção. Então, tem outras ferramentas interessantes no círculo. Então, dentro do círculo, eu tenho vários tipos de uso. Centro, raio, centro, diâmetro, círculo por 2 pontos, círculo por 3 pontos, círculo, tangente, tangente, raio, tangente, 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 é o que nós fizemos. O arco, a mesma coisa. Olha quanta opção tem o de arco. O arco, vocês vão ver que para fazer... A gente usa bastante essa ferramenta arco, para fazer o desenho, por exemplo, de uma abertura de uma porta, que a gente vai ver lá. Então, início, centro e fim, início, centro, ângulo, início, centro, tamanho, várias opções. E aí tem algumas áreas de desenho que são, por exemplo, retângulo. Fazer um retângulo qualquer, sem dimensão ou com dimensão. Repito o comando retângulo, quero fazer um outro comando. No caso do retângulo, quando a gente clica, cada coisa dessa que nós estamos dizendo é um objeto. O objeto curva tem um centro e os 3 pontos de informação, endpoint e midpoint.
A linha nós já vimos que tem 3 informações, o círculo nós vimos que tem 5 informações, e o quadrado ou retângulo, ele tem só 4 informações, que são os pontos extremos, né? Então, eu posso também deformar o desenho, ó, deformei o desenho, já não é mais um quadrado, é um polígono, né? Posso ir delineando e combinando coisas. E isso é uma figura fechada, né? Diferentemente de uma figura que eu fizesse com linha, uma coisa parecida com aquilo ali. A representação dele é diferenciada. Aqui eles são linhas soltas, ali são linhas concatenadas. Vamos ver outra particularidade do círculo. Polígono. O polígono começa com uma informação. Quantos lados você quer o polígono? Ele está setando o inicial com 4. Posso fazer com 4. Basta dar Enter e clicar no polígono. Ele pergunta se você quer inscrito ou circunscrito. A gente vai ver o que é isso. Inscrito. Eu tenho círculos, eu tenho polígonos inscritos dentro de uma circunferência ou circunscritos a essa circunferência. Como é que é isso? Vamos fazer aqui então um círculo aqui para a gente ter uma ideia. Um círculo normal, com o raio 1000 lá, e vamos ao lado fazer esse polígono. Vou digitar, por exemplo, 5 para ser 5 lados. E aí ele pergunta, você quer inscrito? Especificar o centro, ó, e ele pergunta, você quer inscrito ou circunscrito? Eu quero inscrito, é a letra I. O que ele fez? Ele fez dentro desse meu círculo. Olha lá, fez inscrito dentro do meu círculo. Certo? Ele pergunta o raio também que você quer. O raio 100, ó, 1000, aliás. Ó. Então ele fez lá dentro. Vamos fazer agora ó, o outro circunscrito. Então, polígono. 6 lados agora. 6. Então, o centro. Especifique o centro. O mesmo centro que está aqui. Vamos especificar esse centro aqui. Aí ele pergunta, inscrito ou circunscrito? Circunscrito. E o raio? 1000 também. Vamos ver o que acontece? Olha, ele fez por fora. Isso tem funções interessantes em desenho, né? Informações que a gente vai fazer. Então aqui eu tenho aqui 2 objetos importantes. Retângulos e polígonos, que eu posso ter infinitos polígonos. Polígonos difíceis de fazer no desenho, por exemplo, polígonos ímpares, e que não são múltiplos de 3, polígono de 11 lados, clico aqui, circunscrito tanto faz, e olha, polígono de 11 lados, ele faz perfeitamente polígono de 11 lados. Então, tem várias informações interessantes. Agora para outra ferramenta que também é importante, chamada elipse. Posso fazer uma elipse? Você pergunta. Está lá a elipse. Fiz o raio, tem foco. A gente vai aprender qual é a qualidade da elipse, onde eu vou usar a elipse para fazer uma mesa, né? Uma mesa para colocar cadeiras em volta, um ambiente de trabalho. Então, tem várias opções de fazer essa ferramenta. Então, uma aula lúdica que a gente possa colocar. E também posso fazer com axis, end, eliptical arco. Então, várias formas de fazer. A gente vai dentro da necessidade, colocando esse material dentro da informação. Outra coisa é o comando mover. Seleciono o comando mover, é um xizinho, clica no objeto, enter, clique em qualquer lugar na tela e veja onde eu quero mover. O comando copy já é o de baixo, copiar. Clica aqui, qualquer objeto, e vou copiando quantas vezes eu quiser. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui. Né? Vou copiando vários comandos importantes. Outro comando mirror, que é o comando espelho, né? Mirror, eu quero transformar um lado igual ao outro. Então, vamos fazer uma linha aqui, ó. Outra coisa, a linha também a gente pode fazer linha perdida ou linhas ortogonais, apertando a tecla F8. Agora eu só consigo fazer linhas ortogonais. Se eu apertar de novo essa tecla F8, ou seja, ele fica solto, eu consigo continuar. Então, por exemplo, eu quero fazer agora um mirror de tudo que está aqui. Mirror, que é o comando espelho, seleciono
tudo que eu quero, ó, da direita para a esquerda. Clico no botão Enter e defino o meu espelho. O meu espelho é isso aqui. Tenho que definir um espelho para fazer um desenho dobrado. Veja, essa linha não apareceu porque na época quando eu fiz o Mirror não selecionou. O que é o comando de seleção? Eu tenho o comando de seleção da direita para a esquerda, que tudo que ele encosta, ele seleciona. E tem o comando de seleção da esquerda para a direita. Ele só seleciona tudo que estiver inteiro dentro dele. Como é? Da esquerda para a direita, ele só seleciona tudo. Ó, veja que eu estou encostando em vários objetos, mas ele vai selecionar só o que está inteiro dentro dele. Botão S que sai do comando. O da direita para a esquerda, tudo que ele encostar, ó, vou encostar só naqueles dois ali, ó, ele vai seleciona tudo que ele tiver encostado. Então são comandos de seleções. Certo? Então, aí a gente fala, caramba, um monte de desenho que a gente fez, né? Então bacana, dá para fazer isso em várias situações. Passamos batido por um comando chamado Polyline. Polyline ele faz linhas concatenadas e também transforma em arco. Posso chegar no momento de digitar a letra A de arco, ele começa a virar arco. Olha que legal, dá para fazer um monte de desenho criativo, né? Em um certo momento eu quero que ele volte a ser linha. A letra L de linha, ele volta a ser linha. Então eu posso ter uma coisa engraçada. E a letra CL, a combinação CL, vai fechar o meu objeto. Então ele fez o quê? Fechou um polígono. Então de repente eu quero fazer um desenho que eu vou colocar um paisagismo, né? Um desenho de uma piscina diferenciada. Então tá aqui, eu faço irregular. Eu também posso editar, não ficou muito bom, né? Mas eu quero editar. Isso aqui tem que ser um pouco maior, né? É só ir puxando, definindo, sem uma técnica específica. O CAD é um trabalho, é um equipamento que faz trabalhos vetores, com muita precisão. Hoje ele é unânime no uso de projetos, né? Para você até encaminhar isso para a parte de execução em obra. Então tem o projeto de prefeitura, que é um projeto arquitetônico, projeto de instalações, gás, iluminação, estrutura, né, ferragens. Então tem vários projetos que a partir de um projeto você vai criando os outros projetos, tudo com a sua situação específica, né? Então tá lá, então linha, polyline, ciclo, arco, lá fizemos um monte. Pulou um, professor. Comando RET. Que raio de comando RET seria isso, né? Comando Ashura, né? Vamos tentar colocar uma Ashura, né? Tem vários tipos de Ashura. Tem a Ashura com linhas, tem a Ashura gradiente, tem a Ashura com bordas. Vamos ver o que é a Ashura RET normal, RET. Eu clico na ferramenta RET e aí espero um pouquinho, ele vai mostrar para mim um menu com informações, onde estão as informações. Muda o menu aqui em cima. E RET só funciona para espaços fechados. Quando eu encosto em algum espaço fechado, ele está entendendo que você vai querer fechar esse ambiente, né? Por exemplo, se eu fizer aqui nesse círculo, ele vai fechar somente esse ambiente aqui. Fechou! Aí eu posso achar as achuras que eu quero. Eu quero que ele seja uma achura diferenciada. Então, vou procurar um cor, se eu posso mudar a cor dessa achura também. Eu posso achar um tipo de achura diagonal. E aí ele ficou igual, tem um problema de escala, né? Que eu tenho que mudar a escala do desenho para que eu possa, vamos colocar de 1 passar para 10. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, já começou a ficar menos achurada. E o botão encerra o comando, eu fiz uma achura diferenciada, né? E a Ashura é um objeto que eu posso também apagar. Clico nela e eu apago a Ashura. Então, a Ashura é muito interessante. A Ashura de piso, desenho. Nós vamos ver todas essas ferramentas. Como é que eu coloco a Ashura numa parede. Como é que eu faço o desenho de um piso. Como é que eu represento uma hora que é alvenaria, outra hora que é madeira. Como é que eu uso esses elementos de desenho. Hoje é o primeiro momento de uma aula lúdica que eu falo. Que faz um monte de desenho e começa a brincar com esse desenho, né?
Outro desenho, outra forma de apresentação que eu gosto de mostrar também é um comando muito inteligente chamado Array. Array, tradução seria matriz de cópias. O que faz? A partir de um desenho, fazer múltiplos desenhos. Como é que é esses múltiplos desenhos? Vamos pegar aqui um exemplo específico. Vou fazer aqui um retângulo. Um retângulo. Vou fazer agora aqui um outro pequeno retângulo. Bem simples. E vou dizer para vocês usarem a parte lúdica, falar que isso aqui é uma mesa e uma cadeira. Uma mesa e uma cadeira. E eu quero colocar isso dentro de uma sala de aula. A sala de aula vai estar mais ou menos aqui, sem medida, sem nada. Né? Não tem medida, não tem nada. E eu quero colocar um monte de cadeira de uma vez só. Então, como é que eu faria isso? Então eu uso esse comando aqui chamado matriz de cópias. Ela tem vários tipos, a matriz de cópias. Tem retangular, PET ou polar. Vamos usar o primeiro retangular. Retangular. Aí ele pergunta aqui embaixo, selecione o objeto. Selecione o objeto. Para encerrar, botão Enter. E vamos que ele pergunta, olha, já está colocando para mim as 12 cadeiras, que são cadeiras por 4 colunas e por 3 linhas. 4 colunas e 3 linhas. E me dá algumas distâncias entre elas. Eu posso colocar 6 colunas, por exemplo. Eu coloco 6 colunas. 6 colunas. 6 colunas, já colocou 6 colunas. Vamos tentar chegar muito perto de encher esse espaço. Então, 6 colunas. Será que 5 linhas vai dar? Olha lá, 5 linhas, na hora que eu clico no ambiente, 5 linhas. Então, daria mais colunas ainda. Então, mais 3 colunas. Mais 3 colunas. Vamos colocar 9. Então, olha lá, já fez 9. Fez um desenho com distâncias exatas, né? Então eu posso ter distâncias maiores entre elas, entre as colunas. Eu quero a distância de 6.000, eu vou colocar 7.000 redondo, que eu não sei que unidade é essa que está trabalhando. 7.000, olha lá. E no outro eu quero fazer também 7.000, fica a distância certinha. Na verdade é tudo um desenho meio sem expressão, né? Então ficou 7.000 também, ele colocou 7.000 de distância. E quando eu encerro o comando, dando Enter, né? Ele entende que eu fiz esse objeto. Mas ficou fora. Basta eu clicar no objeto e no comando que está no Home eu chamo mover e clico num ponto para trazer ele para mais pertinho. Poderia deixar exato, perfeito na situação. Né? Então, muito interessante esse comando. Vamos ver o segundo comando dele agora aqui. Né? Vamos fazer agora então aqui um círculo. Vamos fazer um círculo aqui. E vou fazer outro círculo pequenininho, como se fosse um banco, uma mesa, e eu quero colocar 11 cadeiras em volta dessa mesa. Então veja, hoje com a experiência que a gente tem, está mostrando o potencial da ferramenta, como é que isso vai acontecer, como é que isso funciona. Então, para fazer que ela coloque 11 cadeiras em volta dessa mesa, eu vou nesse array, mas o array polar. O array polar. Então ele pergunta, seleciona o objeto que você quer que fique em volta de alguma coisa. É esse objeto, Enter, podem ser vários objetos. Aí ele pergunta, qual é o centro que você quer? É esse aqui. No meu centro ele já coloca como 6 cadeiras. Quanto eu queria? 11. E aí fica exatamente distâncias perfeitas entre eles. Exatamente distância entre eles perfeita. Se eu fosse fazer isso na mão, uma prancheta. Primeiro eu dividi 360 graus por 11. Por 12 daria um número interessante. Se for por 12, por 11 seria um número maluco, né? Eu posso também fazer mais. Não, 11 eu não quero. Eu quero que seja 15, 17. Vamos ver se vai colocar um em cima do outro. 17, ó. Aí, dou o comando Enter e encerrei o comando. Muito interessante, né? Esse comando também me possibilita fazer mandalas. Mandalas. Então, aqueles livrinhos de mandalas que a gente compra na banca, né? Alguns me perguntam, você fez um círculo, mas está parecendo uma elipse. Não, isso é o problema do dimensionamento no meu vídeo, mas ele é realmente círculo. Vamos fazer a mandala aqui. Então, eu vou fazer um círculo.
fazer um círculo aqui, ó. Vou fazer um monte de desenho agora. Fazer um círculo aqui. E agora eu quero que esse círculo faça 7 círculos a partir dele em qualquer ponto que eu vou selecionar. Olha lá, então, é o mesmo comando polar, selecione o círculo, Enter, clique em qualquer lugar, ó, olha lá, está começando a fazer eu quero fazer com 7. Encerro o comando. Começou a fazer uma mandala. Agora eu quero fazer dessa mandala várias mandalas. Como é que é o negócio? Então, de novo o comando arrow e polar, seleciono nisso, dou Enter, clico em qualquer ponto aqui e ele colocou lá 6, vou lá e coloco 7. Nossa, que doideira, né? Então fica uma mandala muito interessante, né? Então a gente vai fazendo os objetos, criando, depois a gente vai ver como é que cria a cor, né? Como é que isso funciona. Outra coisa interessante que é clicar 2 vezes rápido com o botão do meio do mouse fora de qualquer comando, ou seja, eu não estou em nenhum comando. Se eu clicar 2 vezes rápido, ele me dá o Zoom All. Vai mostrar tudo que eu estou desenhando. Porque em alguns casos que eu vejo que os alunos estão trabalhando, de repente falam, professor, meu desenho sumiu. Aí eu falo, para, ninguém sai da sala de aula. O desenho desta pessoa sumiu. Quem foi que pegou? Na verdade, o desenho está em algum lugar que ele deu um zoom e o desenho sumiu. Meu desenho sumiu! Meu desenho sumiu, professor. Volta para achar o desenho, 2 cliques rápidos com o botão do meio do mouse. Olha lá, tem que ser rápido. Tic-tic. Vamos fazer de novo, ó. Vou botar ele escondido lá, muito escondido. 2 cliques rápidos com o botão do meio do mouse. Clique, clique. Percebe que ele só funciona se eu não estiver em nenhum comando. E aí eu tenho um monte de desenho que eu fiz, né? Então veja, os arquivos do CAD, todos eles têm como base inicial a extensão DWG. Ele pertence à extensão DWG, que é a abreviatura de Draw, né? Drawing. Então, essa é uma base que eu salvo, vou salvar meus arquivos na versão DWG. Assim como imagem, eu salvo em JPEG, em JPG, né? Como música MP4, MP3, vídeo, né? Então, cada um, o Word, né, o desenho que eu faço no texto, eu vou salvar como ponto .doc, o Excel como ponto .xls. Então, o CAD tem um arquivo chamado DWG. Tem outras extensões? Também tem extensão. Como é que eu faço para salvar? Então, aqui no meu desenho A, né, se eu quisesse salvar, vou aqui no botãozinho A, eu posso Save As e dar um nome para isso aqui, meu primeiro desenho, né? Meu primeiro desenho. Depois um dia a gente joga fora. Outra coisa importante é que eu tenho que salvar na versão sempre mais antiga, para que ele possa abrir em qualquer computador. Então eu clico aqui, ó, tem o DWG, tem outras extensões. Não, eu vou usar realmente um arquivo DWG. O mais antigo neste caso é o 2000. E aí não salva em qualquer lugar, gente. Então vem aqui dentro dessa pasta do C, que é o C é o HD do computador, cria uma nova pasta, criar uma nova pasta. Essa pasta, eu vou dar um nome para ela aqui, que ela apareceu aqui embaixo, nova pasta. Vou chamar essa nova pasta de Meus Desenhos. Meus Desenhos. Meus Desenhos. Dou 2 cliques, então meu primeiro desenho está lá e mando salvar. Salvei meu primeiro desenho. Aí, como é que eu quero ver onde é que está esse meu primeiro desenho? Eu vou aqui no meu Windows Explorer e vou procurar lá no meu C, Meus Desenhos. Meus Desenhos. Onde está aqui? Meus Desenhos. E aí, ó, ele salvou. Mas, poxa vida, ele salvou mais coisa do que eu queria. Então, essas coisas que ele salva além do meu desenho é um negócio chamado backup. Backup, ou seja, é uma ferramenta que se você perder o desenho original, eu tenho aqueles outros desenhos que são backups de momentos diferentes. Eu faço uma similaridade disso com o meu conhecimento de vida. Por exemplo, 2 pessoas que são gêmeas. Elas são gêmeas, mas elas nasceram em tempos diferentes. Então, o que nasceu primeiro é o mais velho que o que nasceu segundo. No caso do CAD, o mais velho é sempre o DWG e o outro é o BEC,
ou a outra extensão que nós vimos lá na ferramenta. Então, nesse caso, eles são gêmeos, mas não nasceram ao mesmo tempo. Então, sempre tem um tempo de vida de salvar. Outra coisa importante que alguns devem estar vendo é que o fundo do meu computador é branco. E o de vocês pode estar, no primeiro momento, preto. Como é que eu faço para ele ficar com o fundo branco? Tem gente que gosta de desenhar com o fundo preto. Ah, é mais confortável. Eu não gosto porque eu acho que tudo é branco e a tendência de mercado futuro é que se use sempre o branco. Porque quando você manda imprimir, você não manda imprimir no papel preto. Vai sempre imprimir no papel branco. Então você tem o resultado do teu visual do desenho. Aonde está isso? Então, sem comando nenhum, botão direito do mouse em qualquer lugar. Não era para aparecer isso aqui não. Vamos lá. É que o meu já está configurado. Ó. Botão com direito do mouse aqui embaixo. Quer ver onde está aqui? No F7. Vamos ver aqui. Aqui, desculpa, é aqui embaixo, no Command. Botão direito do mouse aqui embaixo vai aparecer a ferramenta Opções. Opções. Quando eu clico nessa ferramenta Opções, vai aparecer uma tela. Uma tela que tem um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Né? Então, em Display, na abinha Display, nós vamos ver um monte dessas coisas aqui durante o curso. Tem Colors, Display Colors. E aqui está o White. O de vocês deve estar Black. Se eu colocar Black e aplicar, Apply e aplicar. Ele já ficou fundo e der OK. Ficou o fundo preto. Se eu repetir o processo lá, não quero nem preto nem branco. Color. Posso usar essas cores padrões. Pô, esse magenta aqui, gente, é um negócio maluco, né? Não rola, né? Então vamos colocar outra cor que não seja magenta, mas tem outras cores. Tem 256 cores para usar. Eu gosto de usar, por exemplo, às vezes um cinzinha claro. Ó, ele fica mais confortável. O cinzinha claro eu acho que é interessante, né? Mas às vezes tem que tomar cuidado, porque se eu deixo o fundo cinza, em alguns momentos esse cinza vai junto, quando eu dou um print screen, umas coisas que precisa, né? Então veja, ferramenta simples. Outra coisa que a gente está olhando, professor, só fez círculos e agora o computador está fazendo coisas sextavadas. Isso chama-se economia de memória. Se eu mandar imprimir isso, vai sair tudo redondinho. É que o CAD, às vezes, chamou ele de preguiçoso. Para que ele volte a ser tudo redondinho, é só digitar o comando RE, ou que é o RE de Redraw. Ó, Redraw. Ele redesenha tudo que você está vendo. RE, Enter. Olha lá, ficou agora tudo redondinho. Imagina que eu estou fazendo um desenho de um prédio inteiro que tem aí milhões de desenhos. Então ele vai economizando para economizar memória. Outra coisa também que o pessoal fala, que computador que eu preciso comprar para usar isso? Qualquer computador. Vai lá naquela loja que você sabe ali. Hoje, com R$1.000, você compra um notebook legal. Depois, com o tempo, se você quiser melhorar, você vai colocando mais memória, compra os pentes de memória. Mas qualquer computador roda. Mas eu já tenho computador. Tudo bem. Veja lá o computador, se você vai se dedicar, se der mais que 5 anos, é bom pensar em investir em você, porque você está investindo em você. Né? Computador bom. Outra coisa, se você também gostou desse vídeo, quiser mais informações sobre isso, entre lá no meu canal ou manda um e-mail para arquinovidades@gmail.com que eu vou responder. A minha ideia é fazer 32 cursos diferentes. Que prepotência, né? Sim, prepotência, mas são ferramentas direcionadas ao pessoal que está nessa área de desenho. Que cursos serão esses? Primeiro seriam os cursos básicos, né? AutoCAD básico, Revit básico, SketchUp básico. Depois teríamos intermediários, AutoCAD intermediário, Revit intermediário, SketchUp intermediário. Depois teríamos os avançados. Então, AutoCAD avançado, Revit avançado, SketchUp avançado. Depois teríamos cursos específicos. Então, projetos para arquitetura. Seria, por exemplo, projeto de instalações. Né? Então, tanto no CAD como no Revit. Projeto para hidráulica, para elétrica, para arquitetura. Projeto específico para encaminhar um projeto de prefeitura.
O que eu preciso saber dentro da legalidade? Não pegar algumas leis de algumas prefeituras e ver o que é necessário. Não é tão simples. Né? Você faz o projeto, leva lá e o analista fala, manda um comunique-se, que é aquela coisa chata, tem que botar de novo na prefeitura. Então é melhor você levar com o máximo de informações para não ter dúvidas na hora do seu projeto. Tem poucos comunique-se. Outra coisa que o pessoal me mostra, bom, eu fiz o desenho, né? Eu fiz aí meia dúzia de comandos e falta um comando interessante que é o comando cota. Como é que eu coloco cota? Ó, tem uma barra chamada annotate. Annotate dimensão, né? A gente pode clicar aqui, e ele já vai me dar uma dimensão. Mas cadê a dimensão? Está muito pequenininha, professor. Está aqui, ó. Vamos fazer uma dimensão numa coisa menor para que ele possa aparecer. Ó. Fazer uma dimensão aqui, de novo, né? Vamos fazer a dimensão daqui, vamos ver se ele vai aparecer daqui a aqui. A cota está bem aqui no meio, ó lá. Então isso te formata, né? Então se eu fizer agora um retângulozinho bem pequeno, vou fazer um retângulo bem pequeno para vocês verem. Vou aqui no Home, fazer um retângulo bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Não sei nem que tamanho tem, porque eu não coloquei cota. Colocar a dimensão, ele começa a ficar mais certinho, né? Então veja, eu não gosto com seta, eu não gosto com assim. A gente vai aprender tudo. Se eu der Enter, ele repete o último comando. Se eu der o comando, às vezes a gente vai ver como é que funciona isso, dimensão, para que ele repita o último comando, né? Para não ter que ir de novo lá no meu comando. Enter, repete o último comando, Enter. Aqui. Então, às vezes, né, a gente vai ver. E alguns aí a gente quer uma dimensão na diagonal. Então a dimensão o quê? Não é essa dimensão que eu quero. A dimensão é outro tipo de dimensão, né? Dimensão, ó. Diagonal. Vamos ver se ele vai fazer. Se eu esqueci. Dimensão. Annotate dimensão. Ó, dimensão alinhada. Dentro da linha alinhada. Por que o professor demorou muito para responder? Porque o professor dá aula no CAD 13, no CAD 10, no CAD 16. Cada um eles vão mudando um pouco essa cara dessas crianças aqui para a gente ficar mais perdido ainda. Né? Então ele falou que isto aqui tem 63,97 unidades, pode ser um metro. Né? Então, veja, com duas casas decimais, se mais para frente eu quiser com mais casas decimais, ele vai fazer para mim. Então, nessa primeira aula, a gente veja só o que a gente fez aqui. A gente fez linhas, fez elipses. Olha lá de novo, ele preguiçoso aqui. RE. Né? RE. Para ele redesenhar tudo, para ficar bonitinho. Ah, tá indo, tá certinho. Né? E aí, vimos a Shura. Então, vimos um monte de ferramentas aqui. Um monte de ferramentas. Esses aqui. Ah, faltou explicar o array por um caminho. Então vamos fazer o array por um caminho. Vamos ver como é que funciona. Primeiro eu tenho que fazer um caminho. Então o caminho, eu vou fazer um caminho aqui. Vou usar esse comando polyline. Clico aqui no segundo ponto. Digito a letra A que eu quero fazer um caminho. Como se fosse uma alameda. Né? Uma alameda. Fiz o caminho. Tem que ter um caminho que está concatenado. Agora eu vou fazer uma árvore. Vou fazer uma árvore. Não pode dar muita risada na minha árvore, porque a minha árvore vai ser uma árvore minha. Vocês vão fazer as árvores de vocês. Vou fazer um círculo pequenininho. Ai, que professor, só uma árvore assim? Não, eu vou copiar essa árvore aqui. Até vou explicar mais um comando. Vou fazer essa árvore assim. Ah, professor, ficou essas coisas no meio. Vou tirar. Tem um comando chamado trim, que é esse aqui, trim. Usa muito. Trim. Seleciona tudo, botão Enter e começa a tirar o que eu não quero. Ó, o que eu não quero. Clica no que eu não quero. Pronto. Os outros, baixa para chegar pertinho, ó, selecionar da Delete, que é o Del. Fiz a minha árvore? Fiz. Eu quero fazer um monte de árvore que ela fique em volta desse percurso só do lado de lá. Então, qual é o comando? O comando que faltou explicar, que é o array pelo pet, pelo caminho. Aí ele pergunta, seleciona o objeto. Então, meu objeto todo é esse aqui. Enter. Agora seleciona o caminho. O caminho é esse aqui. Opa, olha lá. O que ele fez?
colocou as árvores todas por distâncias específicas e exatas. Lógico, quando ele faz a curva por dentro, por fora, vai ficando mais distante ou mais perto, e eu posso mudar, né? Eu quero a cada 2.000 unidades, pode ser até 2.000 metros, sei lá. E ele vai colocar a distância de 2.000 entre elas. Aqui, 2.000? Acho que 2.000 é aqui, né? 2.000 aqui, 2.000. No Enter. Não mudou nada? Tem que ter mudado, né? Mas ele muda. Mas entenderam o comando. O importante é entender o comando, dar uma risada no professor, ver que o professor não está fazendo as coisas muito certas. Então, gente, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do AutoCAD, vai ser disponível para vocês aqui na primeira videoaula. Essa videoaula vai ter 10 videoaulas de 50 minutos. Aqueles que quiserem adquirir o DVD, além das aulas, vão ter mais uns produtos dentro desses DVDs, que são desenhos, blocos, informações, bibliotecas, a um preço muito barato. Muito barato. Primeiro, nessa promoção inicial, um DVD desse com essa quantidade seria mais ou menos uns R$100, né? 10 aulas, né? 500 minutos. A gente está fazendo a promoção de R$50, se você quiser esse CD, para os primeiros cursos e para as primeiras 100 pessoas. Como é que você vai comprar isso? Você vai mandar um e-mail, eu vou dar as continuidades para você, e você vai comprar isso via correio, né? Paga só o preço do frete. Paga R$50 mais o preço do frete, tem 10 aulas que você vai parando. Depois você vai se inserir na minha lista do canal, né? E aperta o canal, curte. Você curtindo, eu fico feliz, e a gente está divulgando informação, facilitando informação pela experiência que eu tenho do dia a dia. Então, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo. Se curtir, eu agradeço. Se quiser entrar em contato, arquinovidades@gmail.com. Um abraço.